Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto baste. Para quem já nos ouve, já sabe quem nós somos, já devem estar fartos de nos ouvir, espero que não. Para quem é a primeira vez, o meu nome é Diogo Carvalho. Eu sou o Pedro Carvalho. E o meu nome é Diogo Fernandes. E hoje não vamos começar a cantar o Grande La Vila Morena, não tenham medo. Apesar de todos termos ensaiado muito bem. Sim, nós treinámos, sim. Nos últimos dias foi intenso. Perceberam, vamos falar sobre o 25 de Abril. E eu começava por vos perguntar para que é que serviu o 25 de Abril? Isso é questão de... Além de aumentar as vendas de cravos, para que é que serviu? Aumentar impostos também? Não, vamos ser sinceros. Não, o 25 de Abril é uma alteração política e social que existe no país. Nós deixamos de ter uma pessoa que não é eleita democraticamente para nos governar e passamos a ter uma abertura fundamentalmente política, em que temos partidos políticos, temos uma imprensa livre, passamos a ter sindicatos, as pessoas podem sair à rua para manifestar as suas opiniões, quer de agrado, quer de desagrado. Aqueles que mostravam opiniões de desagrado eram convidados depois a ir para um outro sítio. Iam passar férias a uns sítios. Iam passar férias a uns sítios engraçados, assim com Tarrafal, não é? Ou Caxinas, não é Caxinas, Peniche, Caxias, assim mesmo. Iam assim, alguns deles à beira-mar e tudo. Mas acho que fundamentalmente é uma transição política e social que acontece. Eu acho que assim, muito por alto, acho que é liberdade política e liberdade de imprensa. Não é? Passaste a ter mais liberdade política, portanto, podias estar contra, a favor, podias ter a tua opinião, qualquer que ela fosse. Não é que antes não tivesses opinião, tinhas, mas pronto, não podias andar aí, digo eu. Não é que nenhum de nós viveu antes do 25 de Abril. Vir para Angola, combater. Eu ainda me lembro dos tanques a passarem no dia 25 de Abril. Não era? Quando me fazem a pergunta onde é que estavas no 25 de Abril. Ainda me lembro de acordar para ir trabalhar e ouvir e depois do adeus. E depois do adeus, exatamente. Exato. Mas eu começava era por vos perguntar o antes. Se a ditadura que se vivia antes do 25 de Abril era só coisas más. Eu acho que nós não podemos olhar para um período e só ver tudo negativo ou só ver tudo positivo. Porque nem toda a gente faz tudo mal, nem toda a gente faz tudo bem. Não quero dizer com isto que concordo com aquilo que foi a maior parte das opções que foram feitas antes disso. Obviamente que não. Agora, há pelo menos 2 pontos positivos que aconteceram. O primeiro é a questão da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes não é falado. Portugal, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, não integra nenhum corpo expedicionário de combate. Ou seja, não entra nem para o lado dos aliados, nem para o lado dos... agora está-me aqui a faltar o nome, mas do lado dos nazis. Não tem uma participação ativa e direta, mas tem uma participação indireta, onde ajuda os dois lados, quer os nazis, quer os ingleses, na questão de partilha de informações, na questão de ficar tomar conta dos espiões. Por isso, acho que devemos, em parte, ao facto de Salazar não querer ter mandado as tropas portuguesas para o combate, porque teria sido penoso, nitidamente para nós. Se a Primeira Guerra Mundial foi como foi, com os 4.000 em Flandres, aqui teria sido bem pior. E aqui há um outro aspecto que é a economia sustentável. Nós tínhamos uma economia sustentável, ou seja, nós não dependíamos do exterior, não tínhamos dívidas acumuladas do exterior para poder ter um mínimo de vida estável. E claro que houve pessoas que passaram imensa fome, mas isso ainda hoje, a democracia não alterou isso, não é? Eu até acho que se calhar, se formos tentar analisar, se calhar a democracia até em certa parte prejudicou muito mais algumas famílias do que teria prejudicado a ditadura, mas isso também é uma questão de analisar família a família e caso a caso. Por isso, era só estes 2 pontos que me tinham lembrado, de resto, obviamente que foi penoso. Há coisas, é como o Diogo estava a dizer, há coisas más, mas também há coisas boas, como por exemplo no ensino, sei lá, as contas de economia, digamos assim, do país, sei lá, tanta coisa que nós podemos, se nós quisermos ver, foi bom. E depois também, obviamente, que há coisas
mas se calhar um bocadinho mais, e por isso é que também houve o 25 de Abril. Não? Eu salientava 2 pontos que vocês já falaram um bocado, 2 pontos positivos. O primeiro, e eu acho que infelizmente não é tão valorizado quanto devia, foi o facto de se ter construído uma escola em tudo o que era aldeia, tudo o que era cidade, não interessa, tudo tinha uma escola. Sim. Apesar de o ensino obrigatório ser só os primeiros 4 anos, Sim. Toda a aldeia, por mais longínqua que fosse, tinha uma escola. Eu acho que isso foi uma coisa importante. Outra era aqui passando ao termo de conversa de café, o acerto foi feito nas contas públicas. Nós não estávamos numa situação propriamente favorável e Salazar conseguiu endireitar a coisa. Além disso, aumentou, pelo que eu sei, as reservas de ouro, que infelizmente agora acho que é por causa dos acordos da União Europeia, não podemos usar para pagar aquela dívida pequenina que nós temos, não é? Sim, também não é assim. Não é nada de Não é especial. assim nada de especial. É maior que o PIB, mas isso não interessa. Exatamente. Se me permites, entretanto estávamos aqui a falar e entretanto fui-me lembrando de alguma coisa. Por exemplo, aquilo que aconteceu muito durante a ditadura foi uma grande proteção aos artistas, principalmente ao fado e ao desporto. O fado, por exemplo, tem o seu maior epíteto durante a altura da ditadura, porque até na altura até se brincava que era fado, futebol e Fátima, não é? Eram os 3 Fs da ditadura. A Amália foi muito protegida durante esta altura. Na questão do desporto, até porque nós na altura tínhamos, para mim continua a ser, se não o melhor jogador, presumo que já não é o melhor jogador português de sempre, mas um dos melhores jogadores de sempre, que foi o Eusébio. Isso é um outro debate, mas... Sim, mas não deixa de ser um grande jogador. Sim, não, foi um dos melhores jogadores de futebol português. E houve uma grande proteção para que o Eusébio não saísse de Portugal, até porque nós até temos um clube português que tem uma coisa que o nosso clube não tem, que é, durante 2 anos, conseguir ganhar a Liga dos Campeões. Sim. O Benfica conseguiu, 2 anos conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, porque tinham brilhantes jogadores que nunca saíram de Portugal, exatamente porque havia uma proteção da parte do Estado para eles não saírem. Portanto, estava-me aqui a lembrar, estavas a falar das escolas, eu lembrei-me dos quadros de lousa. Nós ainda hoje exportamos bastantes quadros de lousa. Falaste das escolas, eu lembrei-me da ferrovia. Nós éramos o país... Era outro ponto que por acaso eu não tinha aqui, lembrei-me disso. Éramos o país com maior linhas, eu não sei como é que se chama, se é quilómetros de linhas de ferrovia, não sei se estou a dizer bem. Qual será expressão. o termo certo, mas sim. E depois a criação da RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa, é criada com Salazar, em que primeiro começa exatamente como diz o nome, por rádio, e depois avança para a televisão, e isto, é claro que dentro de tudo aquilo que é mau, é um bocadinho como quando tu estás na lama, não é? Tudo acima da lama é sempre bom. E isto acho que são pontos positivos que existiram. Porque nós temos hoje uma grande televisão, que é a RTP. A RTP foi criada nesta altura. Já para não falar na série de filmes que houve, o Pátio das Cantigas, a Canção de Lisboa, houve ali muitos filmes e muitos bons atores que foram criados durante aquela... Falaste aí de educação, e eu gosto sempre de ser teimoso e puxar a educação. Acho que se ensinava, ou antes, tenho a certeza que se ensinava o hino, e acho que era uma coisa importante, porque era um certo cultivo, por assim dizer, do nacionalismo, de dar uma maior importância ao nosso país, que eu acho que agora é diferente e não é tão grande, diria eu, como era naquela altura. Mas se formos agora aí a uma escola primária e perguntarmos às crianças, olha, como é que é o hino português? A maior parte delas não saberá, de certeza. Sim. Até porque, assim de repente, tirando estes feriados, como se vai celebrar agora o 25 de Abril, o 5 de Outubro e por aí, e jogos de futebol ou competições desportivas internacionais, não se canta o hino. Ninguém sabe. Sim, exatamente. Não, isso, por exemplo, é uma questão porque nós perdemos muito essa coisa até de questionar muitas vezes o nome das nossas ruas, não é? A nossa rua é doutor não sei quantos e a gente não questiona quem é aquelas pessoas. E sim, isso do hino perdeu-se nitidamente, mas ganham-se outras coisas. Deixou-se de levar reguadas, por exemplo, na escola, que é um sonho. Se bem que alguns continuam a achar que também mereceriam levar... Eu acho que uma reguada no momento certo não faz mal a ninguém. Uma reguada por dia nenhum mal te fazia, não é? Por dia não sei se é preciso, mas uma aqui e outra ali não faz mal a ninguém. É como uma chapada bem dada. No tempo certo faz o seu efeito. Isto aqui também é preciso explicar. A ditadura é consumada no dia 28 de maio de 1928. Então também estava aqui a pesquisar, porque queria ter aqui só a certeza de uma coisa, que é Salazar, que foi
nós temos 2 ditadores, Salazar e Marcelo Caetano. Salazar só a partir de 1932 é que é o ditador, ou seja, Portugal teve durante 4 anos na regência de Gomes da Costa, entre outros, pessoas que estavam ligadas a Gomes da Costa na altura. No qual ele entrou primeiro como Ministro das Finanças. Era para continuar aquilo que o Diogo estava a explicar, relativamente à economia portuguesa. Ele começou por fazer uma coisa que ainda não houve nenhum Ministro das Finanças que fizesse, que era por isto que deve ser. Não, houve. Não, Cavaco Silva depois, mais tarde. Pronto, eu estava a pensar mais recentemente. Sim, os últimos... Sim. Pronto, deixam um bocado a desejar. Mas depois veio o indiano e começou a... Quem está falando de Vítor Gaspar? Não sei nomes comigo, mas foi governo Passos Coelho. Sim, que era Vítor Gaspar e Maria Luísa. Mas isso foi uma situação, lá está. Podem não querer admitir, mas foi uma situação causada pelos senhores que lá estão agora. Sim. Não, mas o que eu estou a dizer é, foi sim. esse governo que nos conseguiu tirar da Troika, que até nos veio trazer algumas coisas, que depois o indiano que veio... Goense. É que veio aproveitar certo. Os frutos, basicamente. Sim. Sim, nitidamente. Mas já falamos um bocado do positivo, agora vamos àquela parte que é, eu acho a mais fácil de começar para aqui a dizer, que é os pontos negativos. É sempre mais fácil falar de negativo. Para antes só de passarmos aos pontos negativos, Tu não podias estar a ver outra revolução, portanto. Não. Estou a ver a sequência. Não. Ainda não. 2024. Ainda não. Não, acho que, lá está, como tu disseste, o hino era muito importante. E as escolinhas em todo a aldeia e canto possível de Portugal também havia 5 habitantes, havia uma escola. Exatamente. É um ponto muito importante e que muita gente não fala. E eu acho que o problema é que agora nas escolas pinta-se o quadro de uma maneira muito má. Ou seja, o Salazar era horrível, o Salazar era isso, o Salazar era aquilo, o Salazar era o diabo encarnado. Eles conseguem, deixa-me só interromper um bocadinho, eles conseguem comparar Salazar a Hitler e ao Stalin e por aí fora. Conseguem metê-los todos no mesmo saco, quando na minha opinião Salazar não... também não podemos negar que há ali uma ligação. Ou seja, Salazar tinha os seus ideais dentro desses quadrantes. Dentro desse quadrante. Agora, não fez metade do que esses senhores acabaram por fazer, não é? Não é para glorificar. Salazar não fez o que Hitler fez na Alemanha, não fez o que Mussolini fez em Itália, não é? Não fez nada disso. Sim, atenção que isto tudo que nós estamos a dizer não é uma questão de glorificar, mas, por exemplo, nós tivemos aqui ao lado, em Espanha, com o General Franco, em que houve uma guerra civil em Espanha, coisa que nós não chegamos a ter. E a ditadura de Franco... Na altura de Salazar. Na altura de Salazar. Dentro das ditaduras, é claro que fazer um quadro destes e comparar e pô-los por classificação, se formos a ver no século XX, de todos os ditadores que houve, o Salazar até foi o mais meiguinho. Dentro de tudo aquilo que é mau, o Salazar até foi o mais meiguinho. Agora, essa questão das escolas, eu continuo a achar que é uma questão para não glorificarem o Salazar. Ou seja, é preferível só dizer coisas negativas, porque se existir algo positivo, há o tremendo medo que o povo, que aquela pessoa que está a estudar, possa passar a ser um perigoso fascista. Exato. Eu acho que é a única coisa pela qual... Porque depois nós estudamos o comunismo. E aqui só uma parte, eu assustava-me mais pela quantidade de trabalhadores, vou chamar assim, de extrema esquerda, que estão lá em baixo, no meio dos 230, do que propriamente do aparecimento de um novo Salazar. Sim, exatamente. Que se calhar, e eu já disse isto em casa e ainda ninguém me chamou maluco, um novo Salazar não seria assim tão mau. Eu acho que um Salazar moderado não fazia mal a ninguém. Não é pela parte da ditadura, é mais pela parte, como já dissemos, da educação, das contas públicas, de um certo cultivo saudável do nacionalismo.
Essas partes o pensamento académico de um Salazar implementado ao nosso regime, não o pensamento que é para também quem nos está a ouvir. Era uma adaptação do Salazar. Não era todo. Não é aqui uma transição para a ditadura, exatamente. Sim, não era voltar à ditadura porque ninguém quer isso como é. Há um pensamento a nível da educação e da economia que poderiam ser aplicados aos dias de hoje, mas que infelizmente o que é que o Salazar tinha que nós não temos? O Salazar não tinha uma periodicidade democrática para ter que se reeleger e fazer novas promessas, não é? Aqui a grande questão, e é por isso que temos o governo que temos, é que como não há reformas, e as reformas, não sendo todas positivas, as reformas mexem com as pessoas, como um governo, quando não faz reformas, é mais fácil ficar no poder. Bem, o Salazar fazia reformas e não tinha ninguém a contra-opinar contra ele. Bem, nós agora temos opiniões, temos pessoas que diariamente escrevem contra as ações do governo, e por isso obviamente que é mais difícil de implementar. E mesmo assim tiveram maioria absoluta. Pois é, mas isso aí podemos falar noutro episódio. Mas nessa parte do mudar e a nível das finanças, eu passava já aqui para um ponto negativo, que é naquela altura, não havia, ou seja, para aquela altura, para as alterações que foram necessárias, era um ponto positivo, se virmos nos dias de hoje, era um ponto negativo, que era a pouca abertura à Europa. Sim. Ou seja, na altura, União Europeia não existia. Já existia a CE também. Pronto, mas... E mesmo assim nós tínhamos um acordo com a Inglaterra e a Dinamarca. Nós chegamos a fazer parte de um acordo comercial e económico com a Dinamarca e a Inglaterra. Certo, mas não fazendo parte de uma União Europeia como ela é hoje, a nível de política de impostos, política monetária, até porque a moeda era nossa, não era a moeda única, era muito mais fácil de fazer as alterações. Hoje em dia estamos a discutir baixar o IVA. E o ISP. Ou o IVA dos produtos petrolíferos e do gás e da eletricidade, e a União Europeia, se disser que não, nós não podemos. Sim. Na altura, se ele quisesse, se aprovassem, estava feito. Não, e ele aprovava. Sim, se ele quisesse, estava feito. Ele conferia com ele próprio. Atenção, é preciso dar conta aos mais desatentos que havia Parlamento na altura. Sim. As eleições não eram livres e o Parlamento servia, quanto mais não seja, para uma demonstração de força. Porque isto também é uma questão, é estudado, há um marketing criado à volta de cada eleição que é feita, quer numa democracia, quer numa ditadura. E esta questão de haver sempre momentos de grande união, das pessoas fazerem o mesmo, é importante para o dia-a-dia do cidadão. E por cima, numa altura onde não havia internet, a pessoa, os únicos grandes momentos eram as festas, os funerais, infelizmente, e a altura em que iam votar, mesmo sabendo que o voto não era quanto livre. Muito o Parlamento servia para tentar passar uma imagem de que isto não era uma ditadura, porque havia um Parlamento. Exatamente. Só havia um partido com Salazar, depois há uma abertura para a ala liberal, com o Marcelo Caetano, mas isso não podemos falar. Acho que há um ponto negativo, e lá está, foi que até brincamos no início, que era a tentativa de manutenção das colónias. Sim. Não é? Que obrigou muita gente a deslocar-se para as colónias e a uma guerra que, na minha opinião, minha modesta opinião, não era necessária. Nem era... Não é? Acho que não fez muito sentido, porque nós... acho que na altura já estava mais perdido do que... Sim, há aqui uma questão... Não havia ali... Há aqui uma questão que todos os grandes ditadores têm, que é se houver uma guerra nunca querem perder, exatamente para se ganharem poderem se glorificar. A perda dos territórios, neste caso das colónias, seria mais uma acha para a fogueira dos contra o Salazar. Por isso é que o Salazar disse, vamos para a África rapidamente. Há uma célebre frase, agora não me recordo. Não me lembro. Mas... Para a África rapidamente. É uma coisa assim parecida. Quem souber, por favor, que depois nos mande uma mensagem a dar conta. Também é interessante a gente terminar o podcast e procurar no instante qual é a frase. Porque eu também concordo contigo. A guerra colonial, para mim também aos olhos de hoje, o problema é que nós estamos a analisar com os olhos de hoje. Nós temos que analisar com os olhos do momento, sempre. Até para a pergunta a seguir que o Diogo vai fazer, nós temos que olhar para as coisas com os olhos do momento, não é? E nós olhando hoje, haver uma guerra colonial não fazia sentido nenhum. Mas eu acho que mesmo na altura, não é? Ora bem, nós foi dos anos 60. Para lá... nós fomos para lá sim. Já, não estou a dizer isso. Fomos para lá... nos anos 60. Nos anos 60? Portanto, já não era...
Era Salazar. Salazar vai até 69. Era Salazar, mas já era o declínio já estava no início. Sim. Percebes? Portanto, eu não sei, claro que eles achavam que não, mas mesmo olhando para a altura que era e como estava, eu acho que mesmo assim não faz até muito que ponto sentido. não foi uma decisão Decisão meio em cima do joelho e para provar que ele para provar que tem poder. poder. Ou seja, eu não sei se não foi mais isso do que propriamente... Todas as análises são boas análises. Eu acho que além disso é uma questão de parte do território e é preciso perceber que ele quando dizia que o Portugal vai do Minho a Timor, não é? É porque ele sentia todo o território, Angola, Moçambique, Cabo Verde, tudo como pertence ao grande país que era Portugal. Sim. Porque nós dizemos hoje isso das colónias, mas vamos imaginar que também tínhamos perdido os Açores e a Madeira, não é? Sim. É que nós muitas vezes esquecemos dos Açores e da Como é que Madeira. a seleção vivia agora sem o Ronaldo? Exatamente. Não, até porque a nível geográfico... Sem o Pauleta. E sem o Pauleta. Até porque a nível geográfico era óbvio que os Açores e a Madeira nunca poderiam ficar na órbita portuguesa. Até porque são ilhas a sul de Portugal. Os Açores não, mas sim, são os dois a sul. Os Açores é mais para o Está bem, sim. Sim, não, mas sudoeste, mas sim. Mas são ilhas periféricas, não é? Sim, são ilhas muito longe da metrópole. Portanto, também se as perdêssemos, ninguém... Não ia haver assim um grande alarido. E eu puxo já aqui a brasa à sardinha do Pedro. Como é que seria em termos de turismo? É verdade. É que, sendo Portugal um país grande no turismo, Madeira é muito turismo, os Açores também, mas um turismo se calhar um bocado diferente, mas... Não, e Angola e Moçambique houve outra coisa, que até pode ser um bocadinho para atuar, é que nós perdemos o ouro. O ouro. O ouro. Só lembro de pedras, não é pedras para não, e para o Brasil. Não é para o Brasil nada, desculpa, peço desculpa. A madeira africana. Sim. Nós perdemos o ouro, a madeira africana e os diamantes. Era isso. Eram os diamantes. Outra coisa que eu acho que não sei se exageram ou não era na liberdade de imprensa. Eu não sei se exageram, acredito, claro, que o governo tentava controlar ao máximo tudo o que saía na imprensa para passar a imagem que eles queriam, à comparação do que faz hoje, certamente, apesar de dizerem que não. O Putin, de certeza que faz isso, apesar de quererem dizer que não. Mas não sei se não exageravam. Não sei se não há um exagero. Não, eu acho que é. Como é que eu ia dizer? Portanto, o que eles dizem é verdade, pelo menos o que nos dão nas aulas de história é verdade, não é? Portanto, sim. Tudo o que tu escrevias na imprensa teria de passar pelo lápis azul. Pelo lápis azul, sim. Pelo lápis azul. Mas havia sempre maneira de contornar o... Sim. Não é? Eu por acaso ainda não me exemplo sobre isso. Porque, não é? Tu tens letras de músicas que dizem coisas claras e que o lápis azul deixou passar. Sim. Não é? Portanto, não é das duas uma. Ou quem deixou passar aquilo era muito burro, ou então deixou passar aquilo ou porque então está tão bem disfarçado que na altura a ler pareceu-lhes que não era nada de mal. E se calhar depois é que se aperceberam que havia ali uma mensagem que não era a que eles queriam. Eu aí não... Eu acho que eu vou pôr isto em dois pontos diferentes. Um é a musicalidade, outro é a imprensa. Ao nível da musicalidade, sempre houve uma grande abertura para que os artistas pudessem escrever até um certo ponto. Não poderiam escrever uma música que se FODA o Salazar, não é? Por exemplo, uma coisa destas assim... Desde que não atacasse diretamente o regime, podiam. Até porque a própria música Grândola Vila Morena é nitidamente puxar os agricultores e camponeses para se virarem contra... E lá o povo é quem mais ordena. O povo é quem mais ordena. Quer dizer, muito a favor disso. Alguém que lesse a letra da música e visse o povo é quem mais ordena, quer dizer, por amor de Deus, devia ser... Por isso é que eu acho que temos por aqui em pontos diferentes. Enquanto que a imprensa não. A imprensa é o controle da informação. E quem tem a informação, por norma diz... Há uma velha piada entre os diplomatas que é uma... Pode-se perder a batalha toda dentro do campo, portanto, no confronto das balas, mas se ganhar a da informação tenho moralmente e virtualmente a vitória ganha. Porquê? Porque a informação é o tudo. Eu hoje posso dar uma informação sobre a Ucrânia que se a maior parte das pessoas comer e repassá-la, torna-se a verdade.
Ou seja, é importante marcar os momentos. E há aqui, nitidamente, que há um exagero, porque tem que haver um exagero. Eu volto àquilo que eu disse atrás. Há que nunca tentar glorificar aquilo que foi o passado de Salazar ou da ditadura. Mas há, por exemplo, aqui uma coisa que é importante perceber. O Avante funcionava. Podem-me dizer que as pessoas estavam fugidas para fazer o Avante. Não interessa. Mas o Avante funcionava. E sabia-se quem eram as pessoas do Partido Comunista. As pessoas do Partido Comunista eram perseguidas, mas faziam na mesma o Avante. Ou seja, havia aquilo que, por exemplo, no tempo dos nazis era muito difícil que aparecesse o manifesto comunista nas mãos das pessoas. Por exemplo, nós aqui o que não nos faltava era, eu tive conta dos tempos da faculdade, aquilo que não faltava era as vendas ilegais do manifesto comunista, que era, por exemplo, uma coisa que não acontecia na Alemanha de Hitler. Sim, mas e o nosso avô conta que tinha um professor que em determinadas datas que faltava 15 dias. Uma semaninha antes da data claro. E uma semaninha depois. Claro. Sim, claro. Os nossos avós contam essa história. Sim, é isso que eu estou a dizer. Essa e outras, que era um professor que sempre que se sabia de uma manifestação qualquer, pronto, lá ia o senhor passar 15 dias de férias naqueles lugares que nós já falamos. Eu ia perguntar outra coisa que me esqueci. Mas perguntava-vos outra pergunta, lá está. Faz sentido o que se fez com ruas, cidades, pontes, desmudar o nome? O exemplo... Não, eu também concordo que não. O exemplo mais, assim, que me vem logo à cabeça é o da Ponte 25 de Abril, que era a Ponte de Salazar, e pronto, eles decidiram mudar o nome para Ponte 25 de Abril. Não, e há uma explicação muito fácil. Vamos mudar o nome do estádio do Guimarães, que é o estádio Dom Afonso Henriques, não é? Só porque ele bateu na mãe? Ou porque se calhar não nasceu em Guimarães e até nasceu em Coimbra? Vamos... Ou se calhar nasceu mais para os lados de Espanha, não sei. Não é? Isto agora pode haver muita gente que não concorda e pode haver muita gente que não vai gostar. Mas se o Mourinho tem uma avenida ou uma rua em Setúbal, porque é que o Salazar não pode ter uma ponte? Quem é que foi mais importante para a história portuguesa? Mourinho ou Salazar? Depende a quem perguntas. Exato. A questão é sempre esta. Depende a quem perguntas. É um facto. Não, porque assim, o Mourinho, assim, pronto, é um treinador português, pronto, vai deixar a sua marca, sem dúvida. Mas o Salazar deixou-nos aqui, deixou-nos primeiro uma data, 25 de Abril. Não, por acaso aqui não foi ele, que ele já estava... Está bem, mas... Deixou-nos o 28 de Maio, por exemplo. 28 de Maio deixou-nos, por exemplo. Mas o 25 de Abril é o mudar de uma ditadura criada por ele. Portanto, ele vai estar sempre associado à ditadura. Sim, sempre. Esse é, portanto, ele vai ser uma história, não é celebridade, é uma... Sim, uma pessoa histórica que vai sempre ficar na história portuguesa. Sim, eu percebo o que estás a dizer. O teu problema aí seria sempre a pergunta. Não é por acaso que em 2000, no início deste século, quando se fez um questionário sobre qual tinha sido a pessoa mais importante do século XX, o Salazar ganhou. Porquê? Porque Salazar teve quase 40 anos à frente do regime português. Teve mais de 40 anos, de 33 a 74. De 33 a 69, por isso não teve 40 anos, teve quase. Aqui a grande questão não é a tua pergunta se quem é mais importante é o Mourinho ou é o Salazar. Aqui o que é importante é o que é que a pessoa vai pensar de ti. Porque aqui é a grande questão. Obviamente que para Portugal, no sentido histórico e laico, Salazar marcou muito mais do que o Mourinho algum dia marcará. Porquê? Porque Salazar teve encarregue. O problema aqui é que, como há sempre mais negatividade sobre o Salazar do que pela ação por ter sido ditadora, nunca ninguém te vai responder Salazar. Ou quer dizer, um ou outro maluquinho baixinho há de te responder Salazar. Mas a maior parte das pessoas não vai ter medo de responder Salazar porque tem medo da conotação que vai acabar por ficar. Eu sou contra alterar-se tudo, principalmente aquilo que é a história. Porque quem é que consegue confirmar que realmente o nosso primeiro rei foi Afonso Henriques? Sim. Não há ninguém vivo. Eu já estou um bocadinho como o São Tomé. Preciso de ver para crer, não é? Porque se nós vamos fazer a alteração de tudo, então nós temos que repensar tudo. Nós somos portugueses. Eu quando digo, eu sou português com muito orgulho.
Mas o teu orgulho faz parte o período ditador. Eu digo, não, faz parte, porque eu não sou português. Sim, porque... durante uns períodos de tempo. Sou português desde 1143 até à data de hoje. Não é? Por isso, desde 1143 até hoje, eu sou português. Porque há um registro histórico em que Portugal se tornou independente em 1143. Pronto, aqui há mesmo um registro. Nós não temos registros históricos se o Afonso Henriques foi realmente, se existiu. Parte do princípio que existiu, porque há documentação. Não é? Mas há sempre aquela coisa, será que foi mesmo filho de Dom Henrique? Será que a espada tinha 10 kg? Será que ele tinha 2 metros e não sei quantos? Nós aqui depois também queremos uma ilusão. E é assim, nós passamos vários anos na escola a falar do muito bom que foi os descobrimentos, esquecemos de dizer que quem estava à frente disso era o promotor da escravatura. Exatamente, por exemplo. E agora a pergunta é, as estátuas todas que existem desses senhores que tinham escravos, também temos que as deitar abaixo? Não, claro que não. Isso são partes não faz sentido. Claro que não. Então, mesmo não se faz houvesse sentido. Uma estátua lá não, está, não faz Salazar, sentido. não íamos deitar abaixo, não faz sentido. Se não faz sentido deitar abaixo uma estátua de um senhor que viveu há 500 anos e que há 500 anos havia escravatura e era normal, e é isso que as pessoas têm que perceber, na altura era normal haver escravatura. Exatamente. Era a mentalidade da altura. Pronto, não há nada que nós podemos fazer para mudar isso. Sim. Não, na altura era assim. Portanto, nós agora não vamos deitar estátuas abaixo e demolir isto e mudar nomes de ruas só porque agora, se fosse agora não fazia sentido. Sim. Porque se fores a ver, nós começamos com um homem a bater na mãe. Exatamente. Ele e os que lhe sucederam andaram a bater em muçulmanos e a expulsá-los daqui para fora. Exatamente. E super machistas, porque nós só tivemos 2 rainhas até hoje, por isso nós somos uma sociedade super machista. Calma, chegamos lá. Depois tivemos uma senhora que era padeira que bateu nos espanhóis. Exatamente. Depois tivemos montes deles a andar em barcos aí por aí a conquistar sítios à custa de escravos negros. Andamos a bater em mouros. Mais. Mas é isso. É isso ainda hoje esportivamente ainda não, mas não me importa. Tivemos 3 espanhóis aqui e demos na boca no fim. Tivemos? Sim. Não, é que a questão é esta, até porque, mas essa questão dos escravos é engraçado porque só se levanta esse problema dos escravos no tempo dos descobrimentos. Porque é por causa da questão racial. É sempre o mesmo. Sim. As pessoas aquilo que se esquecem é que os primeiros escravos que existiram, que há registros históricos, eram brancos. Por exemplo, no Egito... andaram a carregar pedras para construir no Egito, pirâmides. Por exemplo... Não, que as pirâmides foram construídas por ovnis. Exatamente. No Egito, quando um faraó ganhava um combate qualquer, os inimigos que eram capturados tornavam-se escravos. Foi assim no Egito, na Grécia, em Roma. O problema aqui é que, como se está a tocar uma questão de pele, as pessoas lembram-se todas. Pior, estamos a falar de pessoas que são familiares, de pessoas que viveram há 200 e há 300 anos, que estão hoje a tomar não é as culpas, estão a tomar as dores de antepassados que viveram, infelizmente... E às vezes pessoas que nem têm nada a ver. Não tem nada a ver, até porque há uma piada de um humorista negro que é, estamos a falar de estamos a falar de negros americanos, estamos a falar de negros africanos. Sim. Que vieram mesmo da África, até porque a maior parte dos negros americanos que existem hoje só viram África no Google ou no Mapa Mundo. Ou no Mapa Mundo ou no Globo que tinham na sala de aula, porque a maior parte deles diz que gosta muito da cultura africana, mas nunca foi sequer a cultura africana que eles exatamente, no país onde estão. Exatamente, não é a cultura africana dos africanos mesmo, porque aí se calhar tinham um bocadinho de vergonha, porque ainda hoje temos muita pobreza lá. Por isso, respondendo que eu não respondi, o Pedro respondeu, mas eu nitidamente subscrevo o que o Pedro disse. Faz sentido mudar os nomes de pontes de ruas? Não, e eu ainda hoje me refiro à ponte de Salazar, à ponte que é hoje denominada 25 de Aquela coisa que toda a gente gosta de fazer. Se eu mandasse, voltava ao nome antigo. Sim, não, mas tenhas a minha dúvida que eu, por mim, voltava ia chatear muita gente. Certamente. Mas não dá para agradar a gregos e a troianos. Exatamente. Se houve uma... Não sei se vocês se lembram, mas há uns tempos, quando a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, sim. Também depois deitaram abaixo umas estátuas. Mas isso foi antes, no Black Lives Matter. Foi no Black Lives Matter ainda antes. Mas porquê? Por causa da escravatura. Claro. Se na altura houve uma indignação geral, porque, ai meu Deus, estou a destruir história, estou a não sei o quê, então mudar o nome da ponte também não é destruir, não é destruir história. E lá está, quem está por trás ai meu Deus,
Depende do que lhe dá jeito. Claro. Faziam como vão fazer agora no Porto. Faziam mais uma ponte. Sim. E chamavam ponte. Também Lisboa só tem duas, fazia uma terceira. Quem não gostasse de Salazar ia pela ponte. E eu, por mim, não gostava, passava pela ponte. E eu, por mim, não me importava nada que, entretanto, esta ponte que o Pedro está a falar se chame Rui Moreira. Porquê? Porque aqui esta ponte em Lisboa que foi construída e pensada, não foi construída pelo Salazar, sim, não é? Mas foi pensada por Salazar, para ligar as duas margens do Rio Tejo. Entretanto, o Rui Moreira teve a mesma ideia de fazer entre Porto e Gaia. A mim não me incomoda nada que a ponte se passe a se chamar Rui Moreira, porque foi a pessoa que pensou e idealizou o projeto. Desde que dê para passar de um lado para o outro. E quer não deixou uma marca na cidade do Porto. Exatamente. A minha questão é sempre esta. Quem deixa a marca pela positiva? Então nós também temos que ir ao ridículo de retirar tudo o que tem a ver com o Marquês de Pombal. Sim. Não é? Ele matou os Távoras, Exatamente. matou bebés também, da família dos Távoras. Matou os Távoras porquê? Porque não gostava dele. Pois, exatamente. Mas o que é que se fala do Marquês de Pombal? A reestruturação. Exatamente, a reestruturação. Na educação. Exatamente. Pronto. Por isso nós E falamos. depois tens uma série completa que só fala dele. Porquê é que Mas não só mandam tens isso. Exatamente. Mas ninguém fala. Porquê é que não mandam uma a série na escola ninguém é ensinou toda. isso. Pronto, mas Claro que não, mas a série que existe é toda a mostrar porque é que ele matou os Távoras. Sim. Porque lhe apeteceu. Porquê é que não mandam abaixo o convento de Mafra, por exemplo? O convento de Mafra foi criado sobre sangue, suor e lágrimas de muitos portugueses que foram obrigados a ir para lá trabalhar. Pronto, opá, se sou uma escravidão, sou português. Pá, que se manda abaixo. Porquê é que não se manda abaixo? Que até lhes davam três voltas a... Não dá, a que os carrilhões já são um monumento internacional. A questão aqui é o que o Diogo disse. Eu acho que o Diogo sintetiza muito bem. É o depende. E é o depende da barricada maior que existe. A barricada maior que existe. Isto é uma discussão. Isto nitidamente, relativamente eu acho que nós quando tivemos entre os 70 e 80 anos, vai haver uma discussão de uma geração de pessoas que não viveu a ditadura e que pode ver com olhos diferentes aquilo que se passou. Eu percebo a mudança de nome. Porque na altura era importante dar passos para a democracia, era uma forma de tentar apagar os vestígios. Agora, eu continuo a achar que lá está, os meios não justificam os fins. E a ponte se foi criada, tivemos uma pessoa que esteve à frente, tal como nós não apagamos a história do nome da história. Todos os reis que tivemos, por muito bons ou muito maus que tivessem sido, Salazar não tendo sido um rei, foi uma parte importante. Por exemplo, a mim interessa muito mais que se esconda aquilo que foi a Primeira República. Nós tivemos 40 governos durante 14 anos. Salvo eu. Não, 18 anos. Em 18 anos tivemos 40 governos e não sei quantos primeiros ministros. Pronto, a mim, se calhar aí a Primeira República querem esconder, até porque é importante. Tivemos um rei que se lembrou e foi para a África e nunca mais voltou. Não foi para a África, para o Brasil. Não, o Dom João. Não. O Dom Sebastião. Está bem. E nunca mais apareceu. Ainda nunca mais apareceu. Desculpa, tens razão. Sempre que está no bueiro eu chamo por ele. Sim, exatamente. Não apareceu. E era chaval. Até porque o contexto da ditadura é preciso perceber que há o regicídio em 1910, 5 de outubro de 1910, e nós vivemos a Primeira República, que foi a balbúrdia completa, de 1910 a 1928. E a ditadura só vem para limpar nitidamente aquilo que foram os desperdícios económicos que existiam, todo o dinheiro que havia, tal como depois no período pós-25 de Abril, todo o dinheiro que havia foi distribuído e mal gasto, como se costuma dizer, não é? E teve que haver a ditadura para limpar aquilo que foi uma asneira da Primeira República. E eu só espero, e rezo muito, para que não tenha que haver uma segunda ditadura para apagar aquilo que é o vestígio desta Terceira República, sim, que nitidamente, perdoem-me aqueles que estão a ouvir, que é deitar dinheiro para os outros. É uma vergonha. Parafraseando um deputado, é uma vergonha. Nesse aspecto eu acho que já há duas coisas que eu tenho a dizer. Primeiro, eu já disse lá em casa, 2026, se não vier a Troika, enganei-me, peço desculpa. 2024. E depois, qualquer situação em que seja necessária uma mudança, por mais agressiva, mais radical que seja, vai ter sempre pontos positivos e pontos negativos. Depois, depende de quem conta a história, claro, ou de quem está ou a mandar contar a história, ou de que lado é que vive a pessoa, os pontos que se dá mais importância. Até porque, por exemplo, no Alentejo houve a questão das expropriações dos terrenos, não é? Para quem tinha uma vida confortável, a opinião do pós-25 de Abril será sempre negativa. Sim. Para quem não tinha uma vida confortável, por exemplo, como o paizinho bem, é melhor não dizer porque posso ser acusado por não ter provas, mas as pessoas percebem quem é o paizinho das...
Por exemplo, o 25 de Abril foi muito importante porque a pessoa deixou de ser pobre, passou a ter os próprios terrenos, passou a viver em casas que não eram deles, nem foram, se calhar, construídas por eles. E pronto, por isso nós temos que olhar sempre para o pós-25 de Abril e perceber de que lado é que estão as pessoas. Eu, por exemplo, tenho um caso... E depois tens aquelas pessoas que vieram fugidas, não sei onde. Eu ia dizer isso agora. Eu, se hoje estou cá, é porque parte da minha família veio fugida de Angola no pós-25 de Abril. Porque o meu lado materno vivia todo em Angola antes do 25 de Abril. Com o 25 de Abril tiveram que vir todos para Portugal. Não, mas eu nem estou a dizer isso. Pronto, mas eu estou, por exemplo. Aquelas pessoas que são muito acarinhadas. Ele está a falar nos Mários Escolares desta vida. Exatamente. Foram para a França, lá para onde é que ele foi. Fugiram e depois voltaram, e quando voltaram são os maiores. E se calhar, uma parte deles era mais para o show que outra coisa. Alguns se calhar tiveram mesmo que sair daqui. Acredito que sim. Alguns era mais... É fogo de vista. E tu estavas aí a falar que não estavas cá se não tivessem... Não estaria cá, não sei. Não estarias cá se não estivessem vindo de Angola. E eu lembrei-me agora. Nós, após o 25 de Abril, acho eu, se estiver enganado, corrijam-me, fizemos um muito mau trabalho em receber e integrar as pessoas que vieram de lá. Aquilo chamavam-se os retornados. Fizemos um mau trabalho. Não os integramos como devia ser, sendo eles portugueses. Sim. Nós só agora, não nesta legislatura que passou, mas na anterior, é que se começou a pensar em fazer um pagamento, como se fez agora com a questão dos judeus sefraditas, em que se lhes dá a nacionalidade por causa daquilo que infelizmente os seus antepassados viveram. Nós só quase 40 anos depois do 25 de Abril é que nos lembramos de dar algum, não é apoio, um subsídio. Não é subsídio, mas tem a ver com isso. Portanto, dar dinheiro para aqueles que vieram como retornados e que tiveram que começar agora 40 anos depois. 40 anos depois, quando a maior parte deles, bem, os meus avós já estão mortos, por exemplo, e vieram de Angola. Por isso já não vão receber nada, não é? Nós já falamos aqui de algumas, mas uma das mudanças que eu gostava de salientar com o 25 de Abril foi a aparição ou a maior... como é que eu ia dizer? Maior notabilidade, de sindicatos, comissões de trabalhadores e por aí. Apesar de, na minha opinião, a maior parte não funciona tão bem como devia ou tão bem como poderia, foi uma coisa importante. Que não sei se os que existiam antes, se calhar, não eram tão... Eram controlados, eram os grêmios. Sim, e não expunham tanto quanto expõem agora. E se bem que eu acho que agora às vezes expõem demais e não pensam bem na... Eu tenho um bocadinho a mesma opinião que tu. Aqui a grande questão é que os nossos sindicatos são partidários, nitidamente. Nós teríamos que ter um sindicato que fosse apartidário, que o único partido fosse realmente as pessoas para quem eles fazem a defesa no dia-a-dia. Aqui a grande questão é que nós, principalmente no sul da Europa, todos os sindicatos que existem são de esquerda e são nitidamente partidários com o partido que estiver mais à esquerda. Por exemplo, nós vamos à Inglaterra ou aos Estados Unidos e já não é assim. Os sindicatos não têm uma função politizada, ou neste caso politizada têm, porque envolve com políticas, mas não têm uma visão partidária da coisa. Podem estar umas vezes mais ligados a um ou outro, mas têm a capacidade de ultrapassar a partidarite. Não sei se a palavra existe ou não, mas eu passa a existir para mim. Ultrapassam a partidarite para olharem para aquilo que têm que olhar. Fazem o que têm que fazer. Fazem o trabalho deles. Sim, e acho que nós já falamos aqui da imprensa, não é? O fim da guerra colonial. Sim. Bem, eu hoje terminava com um trabalho de casa para os nossos ouvintes. Olá. Que era... E depois, se quiser... De casa, estou farto de trabalho. Não é para ti. Se quiseres, nem podes fazer. Não, que ele também ouve. Têm que ir aprender o hino e depois, uma coisa que eu acho que não se ensina, é saber de cor os rios de norte para sul do continental. Mas o hino, só os mais importantes. Mas o hino, todas as estrofes ou só a estrofe que ainda hoje cantamos nos Jogos da Seleção? Eu vou ser bonzinho e é só o que se canta nos Jogos da Seleção.